Camila, hoje um novo mês, abril tá aí, o que que a gente pode esperar dele? Pouca chuva, parece que São Pedro vai fechar as torneirinhas, gente. E tem outras características também que estão vindo por aí. Esse mês que se inicia mantém esse tempo mais seco que predominou na segunda quinzena de março. A chuva fica abaixo da média no período. A gente deve ter um pouco mais no oeste, ali entre 125 e 150 milímetros, que é um valor até moderado, e ela fica abaixo dos 100 milímetros em boa parte do estado. As temperaturas ainda não vão ceder assim tão rápido, não. Nós devemos ter pelo menos um episódio de veranico já em abril, não vai ficar reservado para o mês de maio. E o El Ninho, ele deve no próximo mês, esse que se inicia hoje, finalmente estabelecer o que a gente chama de neutralidade. Isso significa que vai ser um período de transição, um descanso em que ele sai de cena, o planeta dá uma respirada e a Laninha está se preparando para atuar a partir do nosso inverno. E por causa desse mês de abril um pouquinho mais seco, a gente deve ter a passagem mais facilitada de sistemas que trazem chuva sem grande volume. Inclusive, já tem complicação nas redondezas, se preparando para acabar com a nossa calmaria. A gente tem a atuação de uma frente fria que está associada a um sistema de baixa pressão despontando aqui, ó, no cantinho do Rio Grande do Sul. Vai ser uma passagem muito rápida, não deve trazer grande quantidade de água, mas ainda assim ela deve passar primeiro no nosso oeste, com a possibilidade de temporais que preocupam pelos raios e pelas trovoadas. Então, essas nuvens mais carregadas, elas passam atingindo primeiro o oeste e depois se locomovem em direção ao restante de Santa Catarina até o final do dia. Essas pancadas não devem causar grande dor de cabeça, mas as temperaturas ainda fazem o catarinense sofrer um pouquinho. Devem manter esse comportamento do fim de semana, ficando em torno de 30 graus neste início de semana, segunda-feira. Durante a tarde, o ponto de maior aquecimento é o oeste, justamente pela possibilidade de chuva. Então, Chapecó promete 33 graus, assim como Joaçaba, é uma temperatura elevada para o outono. E aí depois a gente tem marcas semelhantes em alguns pontos, como, por exemplo, Criciúma, que fica ali no sul, também sofre um pouquinho mais da influência da instabilidade dos gaúchos, com 31, 32 em Blumenau, Joinville com 30, Itajaí e Floripa um pouquinho mais comedidas, 28 e 29 graus em cada um dos municípios. Por causa desses sistemas de chuva que devem se deslocar em direção ao litoral amanhã, o mar vai pedir atenção amanhã. Especificamente nesta área que está aqui em destaque em amarelo, que pega o litoral sul até a Grande Florianópolis, nós temos um alerta para navegação. A partir da madrugada de hoje, passando para amanhã, a coisa já fica um pouquinho complicada no litoral sul. A gente tem picos de 2,5 metros de altura em alto mar previstos amanhã e o vento é sul, então ele pode inclusive dar uma sensação um pouquinho mais gelada. 60 quilômetros por hora é a velocidade prevista para as rajadas. Hoje ainda a navegação está liberada, nem parece que a coisa vai mudar. Vamos dar uma espiadinha em Balneário Rincão, que costuma ser uma praia boa para a gente ter uma noção de como as coisas estão vindo do Rio Grande do Sul, já que é um local de mar aberto. 22 graus em Balneário Rincão neste momento, a gente percebe que a ondulação ainda é tranquila, porque está distante aquela complicação. Ela vai se desenvolver a partir da tarde, então quem pode aproveita a nossa manhã para fazer como o pessoal que está caminhando com o seu cachorrinho ali, curtindo o nosso litoral ainda tranquilo. Essa instabilidade de amanhã, ela afeta o mar e, é claro, mantém a nossa terça-feira muito instável. Essa chance de chuva, que vai se manter ainda na faixa leste, ela vem com um risco de temporais nesta área que vem da serra até o litoral. Nesses pontos, a gente ainda pode ter essa queda de raios, umas trovoadas, mas não deve ser uma chuva de grandes volumes. O vento, inclusive, que faz parte desse pacote, é até mais preocupante do que quantidade de água. No oeste, como eles recebem hoje, a chuva mais complicada, por lá, no máximo uma garoa, porque segue esquentando. As temperaturas têm essa característica, que é bem marcante do outono. A amplitude térmica, diferença grande entre mínimas e máximas. Então, percebam que em Lages, 14 graus nas primeiras horas do dia. É temperatura para usar casaquinho. 26, principalmente para o pessoal da Serra, já é uma temperatura bastante elevada.
Nós temos mais aquecimento no norte e no vale, e também nas áreas do Baixo Vale do Itajaí, justamente pela possibilidade dos temporais. Então, 33 é a temperatura tanto para Joinville quanto para Blumenau amanhã, Criciúma 29, já fica mais ameno pela proximidade com o Rio Grande do Sul, 31 em Chapecó e Joaçaba, que também retrocedem nas temperaturas, já que a chuva já passou por lá. Então, vai ser esses períodos assim mais secos, dá uma passadinha, uma chuvinha, mas a princípio, abril pode começar a preocupar por causa da estiagem, que é bem característica do nosso oeste.